Olá! Uma das expressões artísticas mais antigas do mundo, o circo segue cativando audiências até hoje. Tanto que no Brasil ganhou uma data comemorativa só para ele, 27 de março. O Dia do Circo é celebrado nessa data em homenagem a Abelardo Pinto, o palhaço Piolim, nascido nesse dia em 1897. Ele foi um dos maiores palhaços brasileiros, famoso na década de 20 por seu talento e contorcionismo, acrobacias e humor. Mas muita coisa mudou desde então. Várias profissões surgiram a partir do que era feito no picadeiro e também passaram a ser ensinadas em escolas. E esse é um dos nossos assuntos de hoje. E também, no Dia do Cinema Gaúcho, tem o Roda Cine, que comemora 11 anos da Cinemateca Capitólio, com a exibição gratuita de Saneamento Básico e ainda o trabalho do artista plástico Érico Santos. Fica com a gente, o Revista está começando. Em 27 de março é comemorado o Dia do Circo, uma arte que atravessa gerações e encanta os públicos de todas as idades. Mas além do espetáculo, o mundo circense também transforma vidas. A nossa equipe foi até uma escola que ensina a arte circense aqui em Porto Alegre para mostrar como o exercício contribui para o desenvolvimento físico e emocional. Equilíbrio, concentração, coordenação motora e, acima de tudo, confiança. Em uma escola de Porto Alegre, crianças trocam as telas por movimentos que desafiam o corpo e estimulam a mente. Os pequenos sobem até o teto através de tecidos. Estão aprendendo técnicas circenses, enquanto desenvolvem habilidades essenciais para o crescimento. É trabalhar o corpo na integralidade. A gente tem na acrobacia de solo, a gente tem as acrobacias coletivas, o malabarismo, o tecido aéreo, né? Então a gente vai desde uma motricidade mais fina, né, de algo que está ali nas mãos, essa relação com um objeto pequeno, até algo que vai levar o corpo à sua grande amplitude de movimento, né? Para a professora, que não tira os olhos dos pequenos durante 1h30, a arte circense é completa. Até mesmo por lidar com o risco nosso de cada dia. Theo, de 9 anos, quem o diga. No início parece que é super difícil fazer os negócios lá, mas depois que tu pega o jeito, vai que vai. O Theo tá aqui fazem 4 anos já e ele sempre foi uma criança muito ativa. Ele sempre gostou, então ele veio de outros esportes já antes, ele fez luta, fez ginástica. E aqui no circo eu acho que ele conseguiu juntar um pouquinho de todas as habilidades dele e poder ser muito livre, assim. Então ele gosta muito, ele se mexe muito, então ele gosta, como ele disse, eu gosto de sentir o frio na barriga. Então a gente tá o tempo todo se desafiando e tentando se superar. E isso para o desenvolvimento da autoestima, né, das crianças e dos jovens é muito benéfico. A gente vê um resultado assim incrível nesse sentido, né, das crianças começarem a confiar mais em si mesmas e verem do que elas são capazes, né? Isso é muito legal. Ele tem um domínio sobre o corpo dele, assim, que é espetacular, além da força que ele tem e toda a motricidade muito bem apurada. Com certeza o circo fez parte dessa evolução dele. As aulas também incentivam a socialização e o trabalho em equipe, elementos fundamentais dentro e fora do picadeiro. A gente preza muito por um espaço cooperativo, né? A gente está o tempo todo incentivando essa questão de que o sucesso do outro é o nosso sucesso também e que as coisas elas se dão de forma coletiva, né? O trabalho artístico em especial, ele só acontece com o outro, né? A gente sozinha não existe arte, né? Eu me encantei, assim, com esse jeito lúdico, assim, que eles têm e de trabalhar o corpo todo, a expressão corporal. As crianças ficam muito livres, né? Elas têm muito espaço, assim, para contribuir, para se expressar. Aqui formas de se expressar tem de sobra. Afinal, o circo é apelo visual, lúdico. Estar nas alturas, imagina, sozinha. É muito legal, tem muita aventura e a gente, dá um medo na hora de fazer. Mas depois a gente se solta.
E o medo vai embora. O medo vai embora. Os tecidos em especial, que são coloridos e que tu vê, né? A gente se sente voando. Pássaro invertido. O que é isso? É um pássaro que ele é de cabeça para baixo, que ele abre no espacato em cima. Isso é no tecido? Sim. Tipo, o pássaro invertido a gente faz com um nó, porque daí a gente apoia o peso ali no nó. Mas o sem nó, ele não tem nó, daí a gente tem que fazer uma subida que é só com o tecido segurando. E eu ainda não aprendi, porque eu entrei ano passado. O mais difícil pra mim é a sereia, porque tem que enrolar os braços e tem que ter um equilíbrio pra ficar do jeito. É complicado saber qual movimento é o sereia, porque é tanto enrola pra lá, enrola pra cá, nossa! A gurizada arrasa. Tipo, no tecido, usa o bambolê, usa as bolinhas e às vezes a gente faz pirâmide. Eu comecei daqui há 5 anos, esse é meu 5º ano aqui. E meu exercício favorito eu acho que é o tecido mesmo. Por quê? Não sei, é arriscado, né? A gente se pendura, aí cai, aí faz um monte de coisa, enrola as pernas, é maneiro. E é dessa base que nascem os grandes espetáculos. O Circo Mirage, um dos mais conhecidos do país, mantém viva a tradição circense com apresentações que misturam magia, técnica e emoção. Quando as pessoas me perguntam, Marcos, eu gostaria de trabalhar em circo, o que eu devo fazer? Eu falo, vai aprender a cantar, a dançar, a interpretar e a saltar. Porque com o divisor de águas, que foi a saída dos animais do picadeiro, o circo começou a olhar para o futuro. E o futuro é o musical. O circo é uma escola de vida que ensina disciplina, respeito e superação. Primeiro eu quero destacar a importância da técnica do artista circense. Cada apresentação é uma, mas o artista circense tem que ter a sua base, saber que todos os dias acontece um ritual. Ele precisa repetir os movimentos com muita disciplina, com muito foco, com muita técnica, para que a mágica aconteça, para que o improviso, a intuição, as coisas mais abstratas possam acontecer. Mas a arte circense vai além de estar nas alturas. É também a graça do palhaço, que tem uma missão especial. É o palhaço que centraliza nele, contém nele, está dentro dele o circo de uma maneira eterna, sabe? Universal. No dia do circo, a celebração vai além dos aplausos. É também um reconhecimento do impacto dessa arte na formação de pessoas mais criativas, confiantes e conscientes. É o palhaço que centraliza nele, contém nele, está dentro dele o circo de uma maneira eterna, sabe? Universal. Do picadeiro às salas de aula, o circo segue encantando e transformando. Uma arte que resiste ao tempo e continua inspirando novas gerações. O circo ele mexe com todos os nossos sentidos, né? Com a visão, com a audição, muitas vezes com o tato, às vezes, né? E dá muitas asas para a imaginação mesmo, assim, né? Emocionante, né? Bom, a gente segue no Picadeiro e nos salões circenses, agora com os artistas Gabriel Martins e Jennifer Gerhard. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bom. Que bom, obrigada por estarem aqui. Eu queria saber de vocês, Gabriel, começar contigo, como é que o circo entrou na tua vida? Então, eu brinco que o circo entrou na minha vida desde que eu sou criança, né? Assim, eu adorava me pendurar em árvore, subir em muro, né, brincar com bolinhas. Então, assim, o circo é uma arte que, se a gente for olhar, talvez todos nós tenhamos um pouquinho de circo dentro de si, já desde pequenininho. É porque orgânico. Pular, girar, fazer cambalhota, né? Então, assim, esse é um lugar que eu acho que todo mundo já experienciou, né? Mas esse lugar do circo enquanto uma arte, assim, de me relacionar com uma arte de uma forma mais profissional também, ele se deu muito quando eu ganhei da minha irmã, que é atriz, bolinhas de malabarismo feitas de balão.
E a partir dali eu entrei num foco, num hiperfoco naquilo com as bolinhas e fiquei praticando, ia na internet, né, no antigo Orkut, pesquisava lá, né, então assim, ali foi a minha primeira relação com a arte circense, mas depois eu fui me especializar, né, eu fui estudar no Rio de Janeiro, tenho uma formação na Escola Nacional de Circo, que é uma das únicas escolas aqui da América Latina, né, financiadas pelo governo, e desde então eu trabalho com circo, seja nos palcos, nos picadeiros, seja em sala de aula, e onde o circo estiver, eu pretendo estar junto. Que lindo. Jennifer, pra ti como é que foi? Para mim, eu estava estudando, eu me formei em teatro na Universidade Federal da Bahia, sou gaúcha, mas morei lá um tempo. E enquanto eu estava fazendo essa universidade, teve um dia que eu saí e eu passei numa praça e tinha um palhaço se apresentando sozinho na praça. E aquilo foi um arrebatamento para mim, assim, porque eu olhei um homem só ali no meio, encantando, fazendo um monte de gente rir ao mesmo tempo. Eu falei, nossa, o que é isso? Que lugar é esse, né, que ele habita aí, assim, numa praça pública? E aí, aos poucos, eu fiz uma iniciação com esse mestre palhaço, que é o Alexandre Casale, e aos poucos eu fui me colocando na rua também de palhaça. E em 2009, depois que eu concluí, eu fiz um mochilão sozinha pelo Brasil e eu fui com um espetáculo solo de palhaça. E eu acho que nessa caminhada que eu também consegui mergulhar mais, porque eu fui em lugares muito pequenininhos, em pequenas povoações, assim, onde não tinha nada de conceito do que é o circo, de fato, do que é o teatro. E eu apresentei e acabou a apresentação e todo mundo seguiu lá. Porque o que é esse fim? E ali, talvez, nesse fim, começou também um outro caminho para mim de palhaça, que é esse entender esse caminho bonito da presença plena, assim, né? De não saber o que a gente vai fazer, mas estar ali presente inteira, assim. Então, esse mergulho, para mim, ele foi importante, assim, para minha caminhada. Que lindo, gente, são uns depoimentos lindos. Me chamou a atenção que nos dois vocês falaram muito sobre essa organicidade que tem da relação, né, da gente com essa arte, que é uma arte milenária, a gente pode dizer, né, o circo é intrínseco, eu acho, a formação humana. E tão universal, né? Que as pessoas, em lugares em que não tinha referência ou em lugares em que a gente está, que falam um outro idioma, com outras referências culturais, o circo, ele tem essa capacidade de furar bolhas. É isso mesmo? Para mim era muito... Quando eu chegava nessas povoações, mesmo que ninguém me conhecia, eu tampouco conhecia as pessoas, né? Eu falava, eu sou palhaça e tal, as pessoas ficavam meio assim... Mas quando eu apresentava, quando eles me viam de palhaça, abria as portas, todo mundo já passava a me conhecer, e talvez por esse lugar tão humano e sensível e delicado mesmo, assim, né, que nos relaciona, assim, para além até da palavra, para além, né, ali no encontro mesmo, assim, no olho. E também, assim, o circo, ele é uma arte do risco, né? A gente fala que o que diferencia o circo do teatro, né, da dança, das outras artes da cena, é o risco, né? O artista circense, ele se coloca em risco propositalmente, né? E esse se colocar em risco é também compartilhar um pouco de humanidade, né? É o espectador olhar e perceber a fragilidade que a gente é, né? Então, acho que o circo, ele carrega também esse lugar que gera uma empatia, que é o da fragilidade, que é o do risco. E é o risco físico de cair de um trapézio, mas é o risco que a palhaça se coloca também, né? De fazer rir, né? Há um risco em não fazer rir, né? Há um risco dos objetos do malabarista cair. Então, esse risco, ele tá e isso humaniza. Eu acho que isso gera, né? Uma conexão, assim, com o espectador, né? Tu falou do risco do palhaço não fazer rir, mas também tem o risco de se botar... Porque o palhaço, ele se bota vulnerável, né? Ele está completamente exposto ali, sem essa aura mais heróica, né? Das outras artes que habitam o circo. E talvez nessa vulnerabilidade também esteja a conexão, né? Da gente se enxergar. Que é o que falam da tristeza do palhaço, né? Tu sentes isso? Para mim, claro que a palhaçaria tem várias linhas, né? E não tô aqui falando que uma é à frente da outra, assim. A linha que eu conheci é uma linha muito voltada para honestidade do sentir, né? Então, para mim, antes do palhaço ter que fazer rir, o palhaço tem que ser honesto, né? E esse ser honesto
é também tirar essa carapaça essa coisa instagramável, né? Que cada vez mais a gente tá, assim, dessa pose, desse lugar. Então, sim, acho que é aí que a gente se liga, porque no final tá todo mundo também nesse lugar, né? Aparece, mas tá ali atrás também o seu lado frágil, assim, então... E muda muito quando a gente coloca o nariz? Eu acho que muda. Porque é um adereço tão simples, mas ao mesmo tempo muito poderoso. Eles chamam a menor máscara do mundo, né? Porque é realmente uma coisa muito pequenininha e o pessoal falou para trazer também. Eu não sei. Por favor, se tu puder nos mostrar como é que muda. Eu não sei para onde a gente vai aqui, mas assim... Tudo bem? Tudo bom? Mais ou menos. Fiquei meio nervosa de tanta luz, não é? Ai. Maravilhoso. Muda demais mesmo, né? Te permite... É um portal, né? Assim, pra mim, esse lugar é um lugar muito sagrado de portal como presente, assim. Olhar e ver tudo novo. Talvez por isso também se conecta bastante com a infância, né? Com esse lugar também inocente de olhar pra fora e enxergar o mundo, assim, com esse maravilhamento mesmo, né? É uma lente, né? É uma lente para ver o mundo. Eu acho que a gente que é artista circense, a gente coloca uma lente, né? No caso do palhaço, claro, uma máscara tá aqui, mas a gente se relaciona com o mundo, eu acho que de uma forma diferente, assim. O meu foco é com malabarismo, é com manipulação de objetos. Então, eu olho as coisas ao meu redor, eu vejo outras possibilidades de se relacionar com aquele objeto, né? Não só jogando para cima, mas como pegar... Então, assim, o acrobata, ele olha para aquele muro e ele pensa que ele pode saltar de uma maneira por cima. Uma pessoa normal vai passar um pé por cima do outro, né? E essa lente, assim, ela é muito potente, assim, porque é transformar o mundo ao nosso redor, né? É assim, o circo, ele abre portais. Ele abre portais pra gente se relacionar com as coisas e pra gente se relacionar com as pessoas, né? Porque eu acho que o circo também tem essa coisa muito marcante do objeto. A gente tá sempre com trapézio, com o nariz do palhaço, com a bolinha do malabarista, com o monociclo. A gente tá sempre tocando nas coisas. E as coisas a gente tá sempre mexendo, tocando, levando pra lá. E a gente tem uma certa ética pra lidar com os nossos objetos. Tem uma certa... O nariz, ele é algo precioso. Os meus malabares é algo precioso, que é um pouco que as crianças têm quando elas olham para as coisas. As crianças, elas vão olhar para essa cadeira e ela é o assento do ônibus, ela é uma caverna. Então elas se relacionam. E a gente, quando coloca essa lente, é um outro mundo, assim. A gente constrói mundos, né? O que a gente faz. Que lindo, gente. E tem esse lugar de se revolucionar internamente também, né? Porque quando a gente põe a lente e enxerga as outras conexões, a gente consegue fazer isso. A gente está vendo imagens da Jennifer, né? No trabalho dela de palhaçaria. Quem é esse personagem? Então, essa é a Palitolina, a minha palhaça. E recentemente até eu acho muito curioso isso, porque agora em 2025 eu ganhei o Prêmio Açorianos de Circo na categoria Comicidade e Palhaçaria, mas foi com um número que é um número muito simples. Ele é um número, que é esse aí até que tem o rapaz, que é um número onde tem 2 cadeiras, eu e alguém do público. E eu, honestamente, assim, eu tenho ideia do que pode vir a acontecer, mas eu não sei o que vai acontecer. E esse não saber, ele abre uma brecha de improviso e de cuidado com o outro também, que senta ali do meu lado, que é muito potente, assim, né? Porque é muita presença, assim, né? Que pede também. Uma coisa que eu estava reparando no formato, né? Isso também é um formato que é do picadeiro, né? Que a gente está no centro, mas o público está muito perto, muito mais perto talvez do que nas outras artes, né, em que o palco tá ali e o público tá para cá, né? Não tem 360, não tem bom, na rua então, né, gente? Como é que isso influencia na arte circense para vocês? De que formas isso se traduz na arte de vocês?
Tem uma justificativa histórica para esse tipo de organização, né? Super resumido, né? Mas o circo moderno, que é esse formato que habita o nosso imaginário da lona, né? Ele foi construído, ele surge lá na Inglaterra com Philip Astley, que era um general do exército, e ele domava cavalos. E a doma de cavalos é feita de forma circular, né? Então, nesses períodos entre guerras, esses exércitos, eles faziam demonstrações, que eram as acrobacias em cima de cavalo, né? Então, assim, esse formato circular historicamente ele surge assim. Mas olhar para o picadeiro também, eu acho que é olhar para um lugar que é um paradoxo do circo, assim, porque o circo, o artista, né, olhando para um tipo de circo que é esse que habita o nosso imaginário, que é o circo da virtuose, da técnica, né? Que a gente olha, o espectador olha e pensa, gente, é quase um super-herói, porque a pessoa sobe lá, tem uma flexibilidade, tem uma força, meu Deus, que distante que é, assim, né, de mim para aquela pessoa, né? Ela faz coisas estranhas, é o homem bala, né? É a mulher que se contorcionista. Mas o 360, ele quase que ele coloca esse ser, né, esse artista no palco, e ele tá sendo observado em 360 graus. A fragilidade dele tá ali também, ele tá se colocando num lugar de olhem para mim de todos os lados. Isso aqui não tem mágica, né? Não tem nada desvelado, não tem nada velado, né? E aí esse alargamento do risco mesmo, né? Olhem o que eu estou fazendo, isso aqui é de verdade, eu sou de carne e osso, né? Pois é, tu sabe que agora tu estava falando nisso, dessa coisa de ter começado com a doma dos cavalos, não sei o que, e aí me lembrei dos animais, né? Que agora não fazem mais parte do circo, e me lembrei da frase do Marcos Frota, de que sem os animais o futuro do circo muda, né? Ele trouxe que o futuro do circo pode ser musical. Vocês concordam com isso? Eu tenho para mim que o futuro do circo é olhar para o artista mais do que para o animal. Talvez? Talvez. Eu também não vou fechar, né? Não vou dizer que não é musical. É também musical, né? Mas é também, eu acho, esse olhar. Eu acho que o mundo pede cada vez mais um olhar mais humano, né? Eu acho que tá tudo muito gigante, tá tudo muito grande, tá tudo muito guerra, muita coisa grande que a gente se perde, assim. E eu acho que a gente se encontra quando a gente para isso um pouco e se olha no olho. E aí consegue respirar junto, assim, né? E sentir isso junto. Então, para mim, eu já vou lá para o futuro ancestral, para mim, ele volta, né? Ele vai para frente, mas ele é lá de trás também. Mas, enfim... eu tô pensando porque eu acho que assim, né, ele traz isso assim, eu acho que são futuros, são presentes, né? Eu acho que entender que o circo é uma complexidade enorme, né? A gente tem aqui, né, na América Latina, no Brasil, essa divisão. O circo, ele tem um circo de origem familiar, que é esse da família, que segue um raminho aqui da árvore, mas a gente tem um outro ramo dessa árvore, que são os artistas circenses, que eles não são de família, né? O meu caso, da Gênero, nós somos geração familiar, né? Então, assim, esses circos, eles são diferentes, um é ligado numa tradição e um modo de manutenção da vida, porque não tem a ver só com o que o artista faz, mas tem a ver do como ele se mantém, como ele se relaciona com o mundo, né? Qual é a presença dele na sociedade, e outros são esses que vai para a universidade, a gente vai pesquisar na universidade, a gente está acessando os editais, nos teatros públicos. Então, assim, esse circo, ele é presente, ele é passado, ele é futuro, porque ele está se modificando. Essa arte que ela é milenar do circo, ela se modifica o tempo todo. Então, assim, a gente né, a gente teve um período com os animais no Brasil, a gente tem o circo de lona, mas a gente tem o circo no teatro, a gente tem o circo na rua, né? E em vários outros espaços. O circo, ele pode estar na televisão, pode estar no cinema, ele pode estar em muitos lugares. Então, isso é uma transformação constante do circo, né? Então, nesse sentido, para mim, ele é antigo, ele é do presente, ele é do futuro, né? Ele se reinventa. Sim. Bom, no cinema, ele com certeza está, né? A gente separou 4 títulos aqui no nosso cenário que dão conta da arte circense no cinema. Então, a gente começa com O Palhaço. Benjamin e o pai formam uma divertida dupla de palhaços Pangaré e Puro Sangue, mas Benjamin decide abandonar a vida artística e mergulhar em uma nova aventura para realizar um grande sonho. Asas do Desejo.
O anjo Damiel acaba se apaixonando pela solitária trapezista Marion e agora deseja experimentar a vida no mundo físico. Os saltimbancos trapalhões. Didi, Dedé, Mussum e Zacarias são funcionários humildes que trabalham no Gran Circo Bartolo como contra-regras, mas arrumam tantas trapalhadas quando aparecem para o público que passam a ser número obrigatório e a maior atração do local. E o rei do show, P.T. Barnum, o homem que tem uma tendência natural para enganar o público, decide montar um circo na esperança de ficar famoso. O filme celebra a inclusão de pessoas marginalizadas, o amor e o empoderamento. A gente estava aqui falando, né, sobre essa questão de que o circo não está mais só no picadeiro ou na lona, ele está em todos os lugares. Isso abre diversas possibilidades de ocupar espaços, mas nem todos os espaços parecem preparados para receber o circo. É isso mesmo? O que a gente precisaria evoluir nesse sentido? Então, assim, eu acho que tem uma coisa que a gente estava até conversando aqui um pouquinho antes, né, de entrar no ar, que é sobre política pública, né? A gente está falando sobre uma arte que deu um passo agora muito importante. Semanas atrás ela foi reconhecida como patrimônio cultural brasileiro, né? O circo de tradição familiar. Então, assim, olhar para esse formato de organização familiar, dessa produção de cultura e olhar, isso aqui faz parte da identidade brasileira, isso aqui faz parte da gente, da nossa identidade quanto nação, né? E aí olhar para a política pública nesse lugar de essa pluralidade do circo, ela precisa ter um olhar de fomento, né? De fomentar, assim como que também muito se fala no senso comum que a cultura precisa o Lei Rouanet, não sei o quê, mas assim, toda a indústria, todo o desenvolvimento industrial do país, vários setores, eles precisam de fomento do governo. É fomento, não é bancar, por isso que a gente fala fomento, porque é estimular cada vez mais que tenha autonomia. E a gente precisa de fomento para desenvolver a linguagem, para a gente conseguir ter a manutenção da nossa vida, mas também porque a gente pesquisa, o artista ele está o tempo todo pesquisando. A gente precisa comprar material para fazer uma bolinha diferente, a gente precisa construir. Porque aqui a gente está falando, né, do palhaço e do malabarista, são coisinhas, mas os acrobatas que precisam do engenheiro para construir. Claro. Isso precisa de fomento, porque isso é tecnologia, o circo produz tecnologia. O circo produz conhecimento que socialmente é importante, não só no lugar do lazer e da fruição, mas o circo é pesquisa, é conhecimento. Perfeito. Gente, foi uma delícia, muito obrigada. Espero que a gente se encontre ainda mais vezes para conversar mais sobre o circo e outras formas artísticas. Obrigadão. Obrigada, Tânia. Bom, a gente faz um breve intervalo e já voltamos com a exibição gratuita de saneamento básico, num lugar que é a cara de Porto Alegre. É já já. E um dos mais conhecidos e queridos filmes gaúchos vai ter exibição gratuita pelo projeto Roda Cine da Fundacine. É Saneamento Básico, o filme que comemora os 11 anos da Cinemateca Capitólio num lugar muito especial. Conosco, a presidente da Fundacine, Paola Malman. Oi, Paola, tudo bom? Olá, tudo bem? Obrigada pelo espaço. Imagina, a gente está muito feliz de te receber aqui. Me conta um pouquinho por que vocês selecionaram o saneamento básico para essa data comemorativa que a gente tem aí. Por vários motivos. O principal deles é porque esse é um baita filme gaúcho, uma comédia, uma ficção maravilhosa e que tem 2 talentos brasileiros, que é a Fernanda Torres e Wagner Moura, que levaram, né, os filmes recentes que tiveram ao Oscar aí representando o Brasil. Então essa foi o que nos motivou a fazer essa homenagem também, assim, né? Maravilhoso. A sessão, ela comemora então os 11 anos da Cinemateca, né? Mas a gente tem dentro do projeto Roda Cine, que é um projeto que já tem 25 anos, né? Levando o cinema para comunidades que estão um pouco afastadas das salas de cinema, né? Como é que começou o Roda Cine? O Roda Cine iniciou no IECine, ele foi concebido no Instituto Estadual de Cinema e naquele momento a Fundacine, então, que tinha sido recém-criada, né? Como uma entidade do terceiro setor que reúne tanto segmentos de sindicatos quanto empresas e também o poder público, como uma entidade capacitada para gerir e realizar, né, esse tipo de iniciativa.
Então, ele iniciou em 2001, chegou a ter 2 furgões, percorreu mais de 400 municípios, rodou bastante. Gente. Quando eu comecei na Fundacine, esse projeto já não estava em andamento. Ele foi sendo executado até 2015, teve uma pausa. E através da Lei Paulo Gustavo, então sempre eu ouvia falar muito desse projeto e o desejo grande de retomar ele. Porque além dele levar cinema itinerante em locais onde não tem salas de cinema ou onde a produção audiovisual brasileira não chega, ele tem esse papel fundamental que é a formação de público, de chegar nas pessoas, que afinal de contas é o motivo pelo qual nós fazemos história, cinema, produzimos cultura, arte, né? Então ele tem essa missão e através da LPG a gente conseguiu retomar essa iniciativa. Muito bem-vinda, diga-se de passagem, né? Porque a gente está muito precisando desse movimento de formação de audiências, Sim. né? E tem uma coisa muito legal do projeto que são essas exibições ao ar livre, né? Que Sim. também trazem de volta essa possibilidade da gente conviver em comunidade, que também é uma coisa que estava um pouco fora do ar, né? Quando a gente vai na sala de cinema não funciona tanto assim, né? Exatamente. Dentro das sessões que nós já realizamos, já foram 12 cidades, mais a do ano passado, do aniversário da Cinemateca do ano passado. É incrível a magia que se forma de um evento ao ar livre em espaços públicos, porque a gente busca congregar também nas cidades do interior artistas locais para fazer abertura com música, poesia, enfim, né, apresentações artísticas, trazendo também feiras em volta. Então a gente promove um encontro que vincula a comunidade, uma comunidade efêmera, que é para o momento do cinema, mas que tem um potencial de troca daquela experiência de ver o filme, né, de uma forma popular, aberta, né? A pessoa chega ali, assiste, às vezes a pessoa nem está indo ver o filme, mas está acontecendo. Talvez ela não escolhesse ver aquele filme, mas ela para prestigiar. E é incrível as pessoas verem, nossa, esse é um filme gaúcho, tipo, muitas vezes não sabem. Então, os nossos filmes produzidos aqui têm esse desafio também, né, de difusão, de circulação. Então, ele cumpre um papel importante, que é a distribuição de impacto social. Claro, a gente tem umas imagens do saneamento básico que a gente está passando ali agora. Né? Fantástico. É isso. E assim, o mais fantástico dele é que ele é um filme gaúcho. Sim. E a gente tem um elenco. Muitas vezes as pessoas não sabem que ele é um filme gaúcho, né? Porque Sim. ele tem um elenco nacional. Mas a produção toda dele foi feita aqui, né? E isso Sim. é muito interessante da gente ver. Como é que o que tu acha que as pessoas mais amam nesse filme? Eu sou apaixonada por esse filme. Primeiro que o roteiro dele é maravilhoso. Ele traz essa questão do próprio cinema, né? Do processo da personagem, que é a Marina, se não me engano, interpretada pela Fernanda Torres, de querer resolver, ter essa liderança comunitária, querer resolver um problema ali social. E através de uma verba de um curta, enfim, ela... Nossa, vamos produzir então um filme para poder resolver a questão da fossa. Eles começam a questionar o que é ficção, como é que se faz isso, entrar na magia do cinema. Então, Jorge Furtado, ele brinca muito com isso e aproxima também o cinema das pessoas. Eu acho que é fantástico, assim, o roteiro é maravilhoso, a metalinguagem, todos os processos dela apresentar o filme, que é a emoção que a gente sente depois de produzir, né? Então, é um primor, eu diria, né, que temos aí dentro da nossa cinematografia gaúcha. E hoje é o dia do cinema gaúcho. Hoje é o dia do cinema gaúcho. Então, eu vim hoje no dia certo, né, pra Perfeito. trazer. Então, é isso. E essa sessão que a gente vai ter, ela também vai marcar a inauguração, vamos dizer assim, do Roda Cine nos bairros, Exatamente. né? Conta um pouquinho desse projeto também. A gente está bem animado com essa iniciativa através do FUNPROARTE e também dessa sessão que fizemos em março do ano passado. Foi mais de 800 pessoas ano passado, então, assim, a comunidade na Semana de Porto Alegre foi ver os filmes, que naquele momento foi o do Odilon Lopes, Um é Pouco, Dois é Bom, a obra restaurada. A gente percebeu que nossa Porto Alegre precisa disso. Né? E como é bacana essa circulação, que eu acredito que já teve iniciativas outras anteriormente, né? Mas a gente propôs pelo FUNPROARTE, fomos contemplados, felizmente. Vamos circular pelo menos 6 bairros, talvez mais, iniciando dia 10 de abril na Restinga e dia 25 no Jardim Leopoldina. E o bacana é que a nossa proposta é que esse Roda Cine, tanto da LPG quanto do FUNPROARTE, sejam com obras audiovisuais gaúchas. A gente teve um momento de curadoria inicial para formar
um catálogo, mas também bastante aberto para sugestões, né? A gente não faz esse licenciamento exatamente, mas aberto a propostas das comunidades, dos coletivos para a gente exibir. Então, esse é um projeto bacana porque em Porto Alegre ele vai permitir também chegar em bairros mais populares e congregar com a produção de visual, às vezes, de pontos de cultura, enfim, local, né? Então, a gente está bem animado com isso. E, além disso, dentro dessa circulação de bairros, a gente também está iniciando uma nova iniciativa do Roda Cine, que é o Roda Cine Conexões, que é um podcast. Que demais! Veja bem. Gente, muitas coisas novas vindo aí. Muitas coisas novas. Fantástico. Vou te pedir para convidar, então, a nossa audiência para ir agora, dia 28, e também onde conferir o cronograma das próximas edições do Roda Cine nos bairros. Bom, para quem está assistindo, pessoal, convido para seguir o perfil da Fundacine aqui no Instagram que está aparecendo. Amanhã, a partir das 19h30, a gente vai estar lá na Praça Sorianos reunidos para poder aí prestigiar, né, 2 grandes trabalhos do saneamento básico do Jorge Furtado e o curta-metragem A Diferença entre Mongóis e Mongolóides do Jonatas Rupert, que também é uma animação incrível. E 10 de abril na Restinga. Acompanha nas nossas redes e fica por dentro do que a gente está fazendo, está rolando, e também faz contato com a gente aí para a gente fazer parcerias, que isso é super importante também. Maravilhoso. E quando o podcast já tem data para vir? O podcast ficou pronto hoje, gente. Já gravamos, já editamos. Vai ser lançado em brevíssimos, poucos dias. E a proposta é fazer acompanhando um pouco esse movimento do projeto, mas dialogando tanto realizadores quanto pessoas locais que assistem o filme, para fomentar o gosto mesmo, né? A troca de ideias. Então, essa é a proposta do projeto. E voltamos para a questão da formação de público. Exatamente, perfeito. Fundamental. Gente, maravilhoso. Paula, muito obrigada pela tua presença aqui. Muito sucesso. Vamos divulgar muito essas datas todas e os podcasts. Espero te receber de volta em breve aqui para a gente conversar mais sobre isso. Eu que agradeço, sucesso aí no programa também. Obrigada. Gente, depois do intervalo tem a arte de Érico Santos. Já voltamos. Olá, vamos de quadro Galeria. Eu sou Lisiane Mottini e estou aqui enquanto a Ionara Caran tira umas férias merecidas. Hoje vamos falar de uma homenagem aos 254 anos de Porto Alegre, com uma exposição que recebe 10 telas a óleo que retratam locais históricos da capital gaúcha. Obras de Érico Santos, artista visual que é desenhista, pintor e escultor. Nasceu em Cacequi e tem 51 anos de carreira. Há 20 anos, ele se divide aí entre a capital gaúcha e Milão, onde também tem um ateliê. E é com ele que a gente conversa agora. Seja muito bem-vindo, Érico. Muito obrigado. Bom te ter aqui um ano depois, né? O ano passado, no aniversário de Porto Alegre. Comemorando sempre o aniversário de Porto Alegre. Érico, como é que iniciou essa sua trajetória artística? Olha, eu creio que todo que se diz artista começa cedo, na infância. Começa os primeiros estímulos dos pais, dos tios. E a gente vai se empolgando e vai pensando que é artista e termina virando artista. E a pintura a óleo, como ela apareceu na tua vida? Pintura a óleo já bem cedo também, bem cedo. Mas sempre autodidata. Nunca fiz curso de... E como que é ser autodidata em desenho? Curiosidade, experimentando, fazendo experiências. Né? A minha mãe era professora e ela fazia uns trabalhinhos manuais com tinta a óleo, a antiga tinta Hering, não existe mais essa marca. Uns tubinhos pequenininhos assim de tinta. E eu brincava com aquelas tintazinhas dela ali, eu era pequeno assim. Então, tudo começa cedo. E qual era a tua preferência, assim, em desenhar, pintar? Olha, eu sempre desenhei muito, desde muito cedo. Sempre gostei muito de desenhar. O meu primeiro emprego foi de desenhista numa empresa que trabalhava com logotipos. Naquele tempo não tinha aquelas empresas, grandes agências publicitárias, é uma cidade do interior, Santa Maria.
E eu trabalhava numa fábrica de letreiros luminosos. E ali, então, eu criava logotipos, desenhava letras e desenhava qualquer coisa que me pediam para desenhar, né? Então, eu sempre fui muito bom no desenho. O que me faltava era a pintura. Sempre tive curiosidade, treinava, fazia experiências, mas a pintura é o segundo passo, que vem depois do desenho, né? Então, é outra arte, já é completamente diferente. E falando dessa arte de pintura, como foi a escolha de Porto Alegre para fazer essas obras maravilhosas e expor hoje? É porque Porto Alegre, em primeiro lugar, eu tenho uma gratidão muito grande por Porto Alegre, um carinho imenso por Porto Alegre, né? É a cidade que me adotou desde 1981, que eu estou aqui, né? E além de tudo, é uma cidade muito bonita, muito pictórica. Para nós que gostamos de pintura, cada recanto que se anda por Porto Alegre se vê algo que dá pintura, que dá uma pintura boa dali. Então, nós temos aqui prédios maravilhosos, né? Os poucos que foram preservados, infelizmente, né? Porque antigamente tinha prédios maravilhosos que foram demolidos, tudo. Mas esses poucos que estão aí são hoje pontos turísticos, né? Hoje são museus, né? O Museu do Paço, por exemplo, que está retratado aqui. Hoje é um museu de arte, foi prefeitura, né? E está preservado ali, graças a Deus. Então, Porto Alegre tem muita coisa boa, bonita para ver, né? O nosso viaduto ali da Borges de Medeiros é belíssimo. Tem recantos maravilhosos. Bom, são 254 anos de história, né, Érico? E como é que foi para ti, assim, dentre tantos cantos maravilhosos que você mesmo disse, escolher os pontos históricos que você ia retratar? Pois é, sempre é um desafio. Muito? Né? É um desafio, porque, em primeiro lugar, está se fazendo um retrato, como você falou, né? Retratar. Porque quando se retrata, tem que se fazer algo que os outros reconheçam. Eu não posso criar muito em cima daquilo ali, né? Então, mesmo que a minha pintura seja uma pintura que eu sempre acrescento alguma coisa naquilo que eu estou vendo, né? Eu não sou uma máquina fotográfica e nem teria pretensão de ser. Mas quando a gente pinta algo que não seja um retrato de uma pessoa, nós vamos retratar uma paisagem, né? A gente cria alguma coisa. Bota uma árvore que não tinha, a árvore é verde, tem verde demais, vou pegar e vou botar flor nessa árvore aqui, vou fazer. Isso eu faço muito, né? De maneira que continua sendo aquela cena retratada, né? De maneira que as pessoas continuem reconhecendo, né? Mas sempre que a gente bota alguma coisa que vem de dentro, né? Sim, que tem até mesmo uma motivação em ti mesmo, né? Exatamente. Eu noto que também são cores bastante vibrantes, como a gente vê nas imagens aqui atrás. Essas cores também vêm da sua infância? Vêm do seu âmago, da sua alma? Não sei. Eu acho que sim. Eu acho que cada artista tem a sua alma mesmo, né? A sua letra, a sua preferência. Eu gosto de cores vibrantes, de cores fortes, eu gosto de luz, né? A minha preocupação muito na pintura, se eu consigo ou não sei, mas eu me preocupo muito com a luz, né? Com a atmosfera, com a luz ambiental, né? Tem a luz de um dia como hoje, um dia cinza, né? Tem a luz de uma manhã ensolarada, tem a luz de um fim de tarde. Toda a pintura tem que se primeiro captar a atmosfera, né, que predomina naquele ambiente e tentar ser fiel àquela gradação de cores daquela atmosfera. Érico, vamos fazer um passeio nas tuas obras, então? Vamos embora. A primeira obra do Érico, chegando lá. Gente, essa é a Ponte de Pedra, né? A primeira, a nossa... Está preservada aí, né? E lá no fundo a gente vê também o centro administrativo. Ali está o moderno e o antigo ali junto, né? Lá atrás o centro administrativo com aquela arquitetura maravilhosa, moderna, e a arquitetura antiga na mesma obra ali da Ponte de Pedra. Na segunda nós temos? Temos no nosso viaduto da Otávio Rocha, né?
Que está sendo reformado hoje, que né? está sendo reformado, parece que já concluído, né? Praticamente. Praticamente concluído. A terceira obra hoje aqui de Érico Santos, retratando Porto Alegre, é? Ali é a Praça dos Açorianos, com aquele belíssimo monumento do nosso grande artista Carlos Tênios, que conseguiu fazer o ferro levantar voo, né? Parece que está levantando voo. E o Paço Municipal, que a gente comentou, né? Aqui a Fonte Talaveira em primeiro plano, né? À esquerda um pedaço do Paço. Né? Nosso mercado público. E lá o mercado público, lá no fundo. Pontos icônicos de Porto Alegre, com certeza. Nesse quadro eu consegui pegar esses 3 pontos. Centro Histórico, que tem várias casas também, né? Históricas lá, agora no momento. Outro ponto histórico não poderia passar? É tão frequentado Brick da Redenção. Brick da Redenção. Todo domingo, cheio de gente. E a arquitetura da Escola Militar ali, né? Lá ao fundo, o Colégio Militar, com certeza, em frente ao Parque da Redenção. Tá aí, ó. Falamos dele? Isso. Temos ali uma parte do nosso mercado público e o Paço mais adiante ali. E a arquitetura moderna lá atrás. Tu costumas fazer isso, né? Pelo que eu percebi, retratar o antigo e deixar o moderno ao fundo. A gente tenta... Mesclar. Pegar o que tem, né? O que se vê, né? Mas, claro que moderno eu gosto de deixar mais meio nubladinho. Essa obra a gente continua ainda no Brick da Redenção, né? Ali temos aquele mercadinho do Bonfim, que chamam, né? Ali temos a igrejinha, aquela Santa Terezinha, que é uma igreja muito bonita, né? Ela é gótica, estilo gótico. É linda aquela igreja. E onde é que está exposto? Vamos dar o serviço? Bom, então? essas obras estão na Galeria Gravura, né? Fica na Corte Real. E essa exposição irá somente até o final deste mês agora, até dia 31. 31 de março. De que horas a que horas, Érico? É horário comercial. Eu acho que vai às 9, não fecha ao meio-dia, vai até às 7, mais ou menos. E o que tu espera que o público sinta, assim, ao visitar? O que tu gostaria? Quando tu pintasse, né? O que tu imaginou? A gente estava conversando antes, ele retratou logo depois da enchente essas obras, né? O que tu queres que o público sinta no momento de ver a paisagem? A maioria dessas obras foram feitas em 2025, um ano após a enchente. E eu queria que Porto Alegre levantasse a moral, né? Porque se falava muito da parte triste, né? O Brasil todo falava daquilo ali. E eu pensei assim, puxa, é o aniversário de Porto Alegre, né? Vamos comemorar, vamos fazer alguma coisa, né, positiva para isso. Tá certo, 254 anos. Muito obrigada, Érico, pelas suas imagens, que o público vai conferir, então, até dia 31 de março. Muito obrigada. Eu que agradeço, fico muito grato. Galeria fica por aqui, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. O Revista vai ficando por aqui. A gente se encontra na segunda-feira. Tchau, tchau!